Salve, salve, nação! Estamos de volta aí com mais um vídeo e hoje vamos reagir ao Sport Center. Mais um vexame do Flamengo. Que time, cara. Eu não sei vocês, mas esse Flamengo aí não merece ganhar nada. É uma vergonha o que o Flamengo tá fazendo nessa temporada. E tem gente que ainda defende jogador. Acha que jogador pode tudo. Tudo bem, né? Cada um com sua opinião, mas eu sou Flamengo. Flamengo pra mim é mais do que jogador. Então, galera, vamos lá ver aí o que os comentaristas andam falando aí do mais um vexame do Flamengo. Valeu, galera. Vamos lá pro vídeo. Eu não sei porque eu não me surpreendo com o Flamengo jogando mal. Eu não me surpreendo. Pelo contrário, né? Eu acho que já virou rotina. O Flamengo pegou o time reserva do São Paulo e não andou. O Flamengo pega o time reserva do Internacional e não anda. Apesar de que o Kehler fez umas duas defesas no segundo tempo boas, né? Boas. Uma bola recuada do Pedro, que ele foi obrigado a fazer uma defesa espetacular, mas, assim, é o Flamengo? Eu não sei, o Flamengo fica parado uma semana, parece que volta pior. Pois é. Ficou parado 10 dias, voltou contra o time do Red Bull, tomou logo 4. Ficou parado, foi jogar contra o São Paulo, também não jogou. O Flamengo só está jogando o Campeonato Brasileiro esperando a marcação da data da Copa do Brasil. E perde 2 jogadores por lesão muscular. Antes dos 30 minutos de jogo. Um aos 12 e outro aos 32. Né? E o pior que o dos 12 minutos foi o Arrascaeta. E dos 32, o Luiz Araújo, que estava fazendo um bom jogo. Sim. E aí o treinador do Flamengo. Aí é um outro capítulo, né? Isso aí é diferente, hein, gente? Ele tira um armador e bota o Vitor Hugo. Aí ele tira o ponto e bota o armador. Aí é diferente. Esse é treinador diferente. Pois é, novidade do Flamengo foi o Luiz Araújo, tá vindo bem, como o Pascoal falou. 2 jogadores sentirem contusões musculares, como a gente lembrou aqui, antes dos 32 minutos. Numa semana em que estavam só treinando, a gente fica pensando, Zé, será que também foi o excesso de treinamento físico durante a semana? Esse é o lance Pode do ser Arrascaeta. isso, será? O Arrascaeta para nesse lance aí. Boa noite, Zé. Boa noite, Xará, boa noite, Pascoal, boa noite, Birne, boa noite a todos que estão nos assistindo. Já não é a primeira vez que isso acontece, né? Teve uma semana também que o Flamengo ficou 10 dias treinando e quando voltou teve lesões musculares, os jogadores reclamaram, o treinador veio a público falando que ele sempre foi um treinador intenso, só que ele precisa entender, né? O que está acontecendo, qual é o tipo de trabalho que ele vem fazendo, porque não é normal. Você tem 10 dias, uma semana para treinar e quando volta você tem 2 lesões musculares. A do Arrascaeta, eu acho ainda que tem um toque do jogador, que acho que é o Vitão, que divide a bola com ele, tem um desequilíbrio ali, aí a musculatura acaba reagindo daquela forma. Não sei se foi uma lesão muscular ou uma contratura, a gente não sabe ainda, né? Depende muito do... Vamos ver o diagnóstico depois do jogo. Mas o do Luiz Araújo provavelmente deve ter sido uma lesãozinha ali, um estiramento por conta do arranque. Mas não é normal, isso dentro da experiência que eu tenho, né? Força o treinamento forçado, treinamento que exige muito dos jogadores. Quando chega no campo, no jogo, é uma outra tensão, uma outra forma de jogar, uma concentração, um nervosismo, e aí você tem a reação do corpo, né, que muitas vezes não aguenta e não suporta a carga de trabalho, infelizmente. Mas aí é a questão, como o Pascoal falou, né, você depois tem que saber administrar, saber que você não pode ficar reclamando muito, porque os poucos jogadores que tem, ou os jogadores que você tem, você acaba sobrecarregando e quando você precisa, ou depende, né, da exigência física deles para tentar sair de uma marcação ou tentar fazer algo diferente, eles não conseguem, né? Aí a gente vê mais uma boa defesa do Kehler, ainda vai ter uma bola no travessão do Wesley, ó, cacetada. No primeiro momento até achei que tinha sido o Kehler de novo, mas não foi no travessão. Uma boa tentativa do Flamengo, que tentou uma pressão no final, mas não saiu do 0-0. Vitor Birner, e essas vaias, Birner, são justificáveis? E são para quem essas vaias? Ou é meio dividido, jogador e Sampaoli? Boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez, a todos e a todas que nos assistem. Eu acho que as vaias são um resumo de um jogo outro, como Oswaldo Pascoal e Zé Elias falaram, melancólico do Flamengo. O Flamengo tem um elenco para jogar outro futebol. E eu acho que o torcedor vaiou tudo. Vaiou da diretoria de futebol, a atuação dos jogadores, ao treinador,
passando pelo gramado horroroso do Maracanã, que obviamente atrapalha bastante, mas não é só por isso que o Flamengo não está jogando bem, porque quando o Flamengo joga fora do Maracanã, o Flamengo também não joga bem. Está vaiando a eliminação do Flamengo da Libertadores contra o Olímpia ainda, dá para entender, porque por mais que o tempo passe, ela continua sendo, do ponto de vista técnico, inexplicável. Absurdo. Porque eu não vou além disso, para não dizer outras palavras aqui. E talvez porque... ganhe ainda mais força com a vitória do Fluminense no Maracanã, como foi essa semana, né? Fez um bom jogo, fez um jogo espetacular para ganhar do Olímpia com bastante segurança, o Fluminense. Então o torcedor está insatisfeito e eu concordo totalmente com o torcedor. Eu acho que o Pascoal é até otimista, porque ele falou, o Flamengo está jogando esperando as finais da Copa do Brasil. Eu não sei se o Flamengo vai jogar bem as finais da Copa do Brasil. Né? Eu também não acho que os jogadores estão esperando. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar um futebol que resvale no potencial do seu elenco. E eu também não consigo olhar só para o técnico, apesar de entender, porque os jogadores não executam um jogo que combina com o técnico. E o técnico deve pedir um jogo que combine com o que ele habitualmente fez nos clubes dos quais trabalhou. E aí entra a parte física também, porque o jogo dele é um jogo de muita intensidade, muita marcação alta. Então talvez tenham feito alguma sobrecarga, aumento de carga para o time conseguir fazer isso no jogo, mas o time nem esbarra em fazer isso. Não tem organização para fazer isso. Não tem organização, não tem sincronia, não tem triangulações, aproximação, tabelas, a individualidade não está à altura, nada disso então, combina com o que é o Flamengo. Então a gente está falando do trabalho ou da falta de trabalho da comissão técnica? De tudo. Não, porque eu vou ter que olhar... de trabalho não, porque eles trabalharam a semana inteira. Pois mas um trabalho errado, então. Eu trabalho com qualidade, né? A gente pode discutir a qualidade do trabalho. Mas qualidade teve. Teve trabalho. Foi semana passada, acho que foi semana passada, que o São Paulo deu uma entrevista pós-jogo, foi questionado, ele falou assim, eu, em todos os clubes onde eu passei, os jogadores sempre se adaptaram ao meu estilo de jogo. Aqui no Flamengo, eu estou ainda me adaptando aos jogadores. 31 jogos, 4 meses. Ele começou em abril. São abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? São 4 meses. E o discurso dele continua sendo um pouco... Os jogadores não assimilaram ainda o meu estilo. Com todo... Se você com 4 meses, você não se adaptou ainda ao time, peraí, desculpa, tem alguma coisa errada. Mas assim... Tem alguma coisa errada. É óbvio que tem muita coisa errada, Zé. Tem, mas peraí, mas assim... Mas não dá para olhar só para o técnico. Não, mas eu vou olhar para quem, então? Para os jogadores? Sim, que não se adaptaram ao Domenech, tiveram problema com o Paulo Souza. Não com o Dorival dava espaço pelos lados ganhando não se adaptaram, mas não se adaptaram com o Rogério Ceni. Não se adaptaram, mas foram campeões brasileiros com o Rogério Ceni, foram campeões da Libertadores, isso não se adaptaram. Copa do Brasil, ganharam um título. Agora, o treinador, que tem 4 meses, vem a público, perde a Libertadores da forma que perdeu, com 2-0. Faltando 30 minutos de jogo, 2-0. O Flamengo estava com 2. O Flamengo não estava com 1-0 contra o Olímpia lá no Paraguai, estava com 2-0. Um em casa e um fora. Um em casa e um fora. 2. Tomaram 3 gols, 2 gols de bola parada. Fenômeno. Sabe? 3 então, gols de assim, cabeça. E aí você olha para o Flamengo e fala assim, poxa, quero o Flamengo. O Flamengo não joga, o Flamengo depende a impressão que dá, e eu tenho... A minha opinião é essa. Sabe o que é? Como o São Paulo não consegue colocar a sua forma de jogar, ele transformou o Flamengo igual à seleção argentina. Sabe a seleção da Argentina, quando ele defendeu? Joga a bola nos jogadores, os jogadores tentam decidir jogos. Não dá pra jogar no Barata E não adianta, não adianta. Você olha... isso mesmo. Então, mas não pode. Concordo. Não pode, ele ganha muito bem para isso. Ele foi chamado para resolver os problemas do Flamengo e, pelo contrário, não resolveu. Tanto é que teve até preparador físico dando soco em jogador. Né? A gente sabe que o ambiente não é muito legal. Então, assim, o Flamengo não é um brinquedo, não é meu brinquedinho, beleza, eu vou fazer o que quiser, vamos esperar o ano que vem. Não, existem responsabilidades, torcedores. O Gabigol não está jogando bem. Qual é a posição que o Gabigol joga? Ele joga no meio, ele joga atrás, ele joga na frente. Aí fica dependendo do Bruno Henrique resolver os jogos. O Bruno Henrique já é ponta esquerda, já jogou de centroavante, já jogou de ala esquerda, ele já jogou de tudo. Não tem organização, não tem nada. Hoje... eu particularmente, eu acho, né, que o Everton Ribeiro não está jogando porque ele não vai renovar o contrato. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação para o Everton Ribeiro. Ele foi a segunda opção hoje. Ele é o terceiro reserva. Quando tira o Arrascaeta, ele põe o Vitor Hugo, que é um meia, né? Aí sai o Vitor hoje, aí ele coloca um armador que
que seria o Everton Ribeiro. Não, quer dizer, ele embaralha a cabeça do jogador. não dá para entender esse tipo de situação. O Everton Ribeiro, por mais que tenha problemas, o Everton Ribeiro é uma referência desse time. O time do Flamengo, mas os treinadores... O time do Flamengo sempre foi muito forte quando tinha repetições de escalações. Porque os caras se conhecem e nos momentos difíceis você tem que ter referência dentro de campo, você tem que saber o posicionamento que você tem com a bola e sem a bola, porque esse time do Flamengo é um time técnico, é um time leve, é um time que precisa saber se posicionar quando perde essa bola, porque senão há um desgaste maior, porque os caras são atacantes, eles tocam a bola. Quando o Flamengo não tem a posse de bola, ele tem que correr atrás, como é que faz? Você tem um desgaste a mais. Então, assim, são uma série de coisas e série de problemas que o Flamengo tem hoje que é muito fruto do trabalho do Sampaoli. Não tem o que falar. Eu sou um jogador. Hoje, os jogadores não são como antigamente, que os caras sentavam e resolviam as coisas. São poucos os que fazem isso. Esse time do Flamengo tem alguns jogadores que ainda são assim. Agora, os jogadores de hoje dependem muito do quê? Da organização tática, daquilo que o treinador prepara durante a semana, daquilo que é feito durante a semana para jogar contra o adversário. O que é feito com o Flamengo durante a semana? Porque você olha, nada. E aí, não, porque é o Sampaoli. Está fazendo um trabalho ruim. E é natural, bem né, abaixo Zé? da expectativa. Quando você tem uma semana, Bernardo, você espera que alguma coisa pinte no campo. Eu tô com o Pascoal. Eu nunca duvidei, nem não duvido da capacidade desses jogadores do Flamengo. São caras vencedores, é um elenco, no sentido esportivamente falando, enorme. Mas eu, depois da eliminação contra o Olímpia, passei a não duvidar também do que eles vão chegar em alguns jogos e não vão fazer nada. Que nada vai funcionar. Como eu estou esperando, desde a saída do Jorge Jesus, um futebol especial, e houve lampejos com o Rogério Ceni, lampejos com o Renato Gaúcho, logo que ele chega, depois a coisa 7 desanda. partidas iniciais com o Renato espetaculares. Ele aumentou a Lampejos média com o Dorival, e o Dorival teve exatamente isso que o Sampaoli falou que ainda está fazendo. O Dorival se adaptou do dia para a noite. O Dorival se adaptou em 4 jogos, porque nos 4 primeiros jogos o Dorival colocou todo mundo para jogar. Sim. Ele colocou todo mundo para jogar. Por quê? Vem cá, joga todo mundo. Jogaram, não conseguiram o resultado, tomou um sacode do Inter. Aí o que ele fez? Agora eu vou montar o meu time. Ninguém vai poder reclamar porque eu dei oportunidade para todos. Sim. Aí puxa, arruma o Gabigol, vem para cá, Pedro joga ali e tal. E com o Everton Ribeiro, joga lá com o terceiro volante. Jogar. Mas não tinha o Bruno Henrique naquela época. Sim, o Bruno Henrique é potencialmente um jogador para não sair do time. Concordo. É mais mérito do Dorival ainda, que não contou com uma peça importante. Exatamente isso. Mas os times do Dorival são mais bem posicionados, principalmente sem a bola, do que era o Flamengo. E ele não podia fazer outra coisa. O Dorival foi perfeito no Flamengo. E quando o Dorival é perfeito, não pode fazer outra coisa, e ele sabe que ele precisa, por exemplo, fechar os lados do campo, porque vamos ser bem diretos aqui. O Flamengo é campeão, não dá para tirar méritos. O título não é conquistado só pelo que acontece em campo. Fora de campo, o Flamengo é um time que paga salários em dia, que contrata jogadores melhores que as outras equipes, que tem uma gestão financeira muito boa, apesar de ter problemas na gestão do futebol, né? Mas o Flamengo sofreu com o Atlético Paranaense até o jogador do Atlético ser expulso, e o Flamengo ganhou dos pênaltis do Corinthians, do Vitor Pereira, que tecnicamente é pior que o Flamengo. E o Dorival, estou com o Dorival, e o Dorival não podia fazer outra coisa. Qual é a minha conclusão? Depois dessa temporada, disso tudo, eu acho que tem jogadores ali que merecem estátuas no clube, jogadores que vão ser reverenciados para toda a história, mas esse elenco precisa de uma reformulação profunda. Profunda. Porque quando você não pode mais ter o controle do seu elenco, isso é culpa da diretoria de futebol. Não é só dos jogadores, isso não é uma coisa que os jogadores planejaram, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente no dia a dia, de acordo com as coisas são administradas. Esse elenco precisa de uma reformulação profunda. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo der 2 vareios no São Paulo. Para esse elenco, é pouco. Porque o Flamengo podia ganhar só a Copa do Brasil na temporada, sem problemas. Para o Flamengo, a Copa do Brasil vale muito, porque o São Paulo está numa condição diferente na capacidade de contratação, não no tamanho do clube. E é um título sonhado e inédito. É um título sonhado. O São Paulo não ganha um título grande há muito tempo. Então, para o São Paulo tem um peso enorme. Para o Flamengo, eu acho pouco. E poderia ser o suficiente se o Flamengo tivesse jogado um bom campeonato brasileiro. Uma boa temporada. Uma boa temporada. Se o Flamengo tivesse sido eliminado num jogo, por exemplo, contra o Olímpia, em que o Flamengo foi lá, bombardeou, acertou a trave, pressionou, se impôs, jogou um futebol que resvale no potencial do elenco, mas foi o contrário. Para mim, a eliminação contra o Olímpia, ela só não é pior do que a eliminação do Flamengo contra o Cabanhas. Aquela, para mim, é a pior eliminação do Flamengo na história da Libertadores. A segunda pior foi contra o Olímpia, porque eu achava
E tenho certeza que até os jogadores achavam que o Flamengo ia ganhar com facilidade ambos os jogos. Faz 1 a 0. E o Zé fala, quando faz 1 a 0 no jogo de volta, 2 a 0, o Olímpia finalizou 4 vezes em gol no Paraguai. 3 de cabeça, uma com o jogador baixo no meio de todo mundo, com os pés no chão, sem ter que pular. Ou seja, eu não sei se eu tenho que abrir, se o torcedor do Flamengo tem que, na próxima temporada, esperar a chegada de um outro treinador para gerar uma nova expectativa, para discutir de novo quem é o técnico. Para mim, ficou cansativo. Ficou cansativo. Se trouxessem o Jorge Jesus, e eu lamento ter que voltar a esse assunto, que não vai voltar, provavelmente no ano que vem, você vai, vamos criar alguma expectativa, de repente, tem uma imposição, não sei nem se os jogadores conseguem fazer o mesmo tipo de jogo que faziam naquela época. Mas o Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo é enorme, o Flamengo não precisa passar por isso. Né? E a impressão que eu tenho é que os jogadores mandam e não conseguem, e não mandam de propósito e não conseguem, aglutinar como é necessário para o Flamengo ser a primeira coisa. Mas aí eu acho que esse não todos os jogadores, tá? Alguns. Não, concordo com vocês, tá? Foi perfeito na sua explicação. Mas aí eu acho que é o grande erro, né, do Flamengo, é justamente isso. Porque eu tenho muito dinheiro, eu vou lá e contrato o jogador vai resolver os problemas para mim. O futebol, muitas vezes, não funciona assim, porque existem, do outro lado, pessoas que são capazes de organizar uma equipe. Hoje, com a evolução tática e evolução física, você consegue dificultar a vida de uma equipe. É só ver o que o Olímpia fez com o Flamengo no primeiro jogo. O time do Olímpia é muito bom? É sensacional? Não. É limitado? É limitado, tem as suas limitações. O que o Flamengo fez no primeiro jogo? Né? Então, assim, nós temos vários exemplos disso. Só que o que acontece? O Flamengo acha que a todo instante, tá ruim, então eu vou comprar, vou gastar 100 milhões para trazer um jogador, vou gastar 80 milhões. Só que nem sempre isso vai funcionar. Nem sempre você vai ter o plano A que vai funcionar bem. O Cebolinha está jogando bem? Não está jogando bem. Peraí, quanto custou? O que está acontecendo? O dia a dia dele, por que ele não está jogando bem? Se eu pago o salário em dia, se eu dou todas as condições, o Ninho do Urubu é fantástico, um dos melhores do mundo. Esse trabalho tem que ser feito pela diretoria, pelo treinador, por quem? Todos os dias? Pela diretoria, pelos caras que estão todo dia. Né? Assim, aí eu, particularmente, o Pascoal já teve experiência como diretor e sabe que eu vou falar. Você não pode entrar num campo, eu vou tocar num assunto chato, mas assim, você não pode entrar num vestiário e gritar Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. A tua imagem como diretor para os jogadores é aquela imagem que o Davi Luiz mostrou para todo mundo, olhando e fazendo assim. Você perde o respeito. O Pascoal está aqui como diretor, ele sabe como é a cabeça de jogador de futebol. O jogador de futebol muitas vezes só escuta o diretor de futebol quando o cara tem uma forma diferente de lidar com os jogadores. Porque se você der a oportunidade para o jogador vai querer a mão, o braço, a perna, o corpo todo. Agora, se você alimenta isso, depois você não tem como cobrar. Né? E é difícil isso. E não tem como, Tá fazendo complicado. Só para pontuar, essa é uma das boas defesas do Kehler, a né? melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que talvez tenha sido um dos poucos pontos positivos do Flamengo. Uma bolaça do Pulgar, mete uma bola sensacional para ele. Mas o Luiz Araújo não é um jogador para ser titular do Flamengo. O Luiz Araújo? Não é. O Luiz Araújo é um bom jogador, mas não é um jogador. Mas hoje foi do nível do elenco do Flamengo. Hoje foi a terceira partida dele como titular. Lógico que ele é o cara pela direita de velocidade, tem uma característica específica ali de atacante ele tem, que é dele naquele setor, mas... Ele tem... o Luiz Araújo, a gente viu começar no São Paulo, né, Birner? E a característica dele não muda. O Rogério que ele deu de um lado e Davi Neres, que era o grande jogador do outro lado. Mas talvez ele tenha uma disposição... uma vontade de ganhar e de mostrar serviço que muitos jogadores do Flamengo não estão mostrando. A gente vai cair na reformulação do que eu falei. Esse é um jogador que é colocado pelo treinador para ter uma demonstração clara para os outros jogadores do que ele precisa. Né? Essa ajeitada do Pedro aí, ó, vou falar para você, não é todo centroavante que ajeita uma bola dessa, não. Foi a grande defesa do jogo, hein? Foi a grande bola do jogo. Ele é espetacular. Essa foi a defesa do jogo do Kehler. No primeiro tempo ele estava muito perto, né? O Luiz Araújo conseguiu chutar e bateu na perna dele. Mas essa defesa aí, nessa batida aí, que o Pedro ajeita para o Vitor Hugo, essa para mim foi a melhor jogada do Flamengo. Tem a bola na trave. O Flamengo teve possibilidades de fazer o gol. Sabe por quê? Porque o nível individual do jogador do Flamengo é superior ao nível individual na qualidade de cada um dentro de campo. Agora, quanto que o Internacional